Tô hoje aqui com a Mariana Jacinto, psicóloga, e é uma dúvida de mãe agora, Mariana. O que a gente deve evitar fazer ou o que a gente deve fazer para criar bons adultos, firmes, né, seguros emocionalmente falando, né? Mas assim, né, para ver se a gente tá no caminho mais ou menos. Sim, como que a gente pode criar os nossos filhos, né? Acho que a pergunta é essa. Bom, em primeiro lugar, acho que a gente tem que criar crianças prontos para lidar com as frustrações. Então, quando a gente trabalha a questão da tolerância com a criança, no sentido do que ela vai fazer com os resultados que ela tem. Então, na escola, por exemplo, um exercício que ela não conseguiu fazer, a gente vê muitas crianças rasgando o caderno, ficando muito nervosas, agressivas. Então, como que essa criança está lidando com o erro, né? Como que essa criança... Fala pra ela, né? E geralmente a criança ela tem algo dos pais, então desse reflexo, como os pais também estão lidando com os próprios erros. Tá? Um segundo elemento que eu acho muito importante é a questão da capacidade da criança esperar. Então, se nós somos adultos ali que sabemos esperar, a gente vai naturalmente ensinar que os nossos filhos saibam esperar também. Então, esperar a fila do pão, esperar numa de viagem longa, né? Porque a questão não é preparar o mundo para a criança. A gente vai fazer com que os nossos filhos saibam lidar com as adversidades. Saibam se comportar. Sim, encontrar recursos próprios. Sem né? ser só o telefone na cara deles. Isso. Junto com isso, a gente vai ligar um terceiro elemento, que é muitas vezes a capacidade da criança estar só. Né? E essa capacidade ela ajuda na criatividade. Então, por exemplo, se você vai fazer uma viagem de longa duração, o que nós podemos fazer para ajudar essa criança a esperar? Porque nós vamos ensinar as crianças a esperar. Então, ensinar as crianças a irem dormir, ensinar as crianças a caírem no sono. Muitas vezes os pais estão com dificuldades porque eles não entendem que as crianças elas não nascem prontas. Então, a criação dos filhos é um processo que os pais devem se responsabilizar. E muitas vezes os pais jogam essa responsabilidade na criança por terem dificuldades próprias do seu próprio processo de criação. Né? Então, acho que isso é um elemento importante também. Uma questão que eu acho importante é a gente dar uma liberdade assistida, que eu brinco muitas vezes com os meus pacientes. Então, é você dar à criança a liberdade da escolha, claro, que a gente ali do lado, assistindo essa criança, vendo o que ela está escolhendo, mas estimular para que a própria criança ela consiga escolher e se responsabilizar pela escolha dela. Dá tipo duas opções assim. Isso, um exemplo que eu vou te dar aconteceu na semana passada. A Ana Maria está completando o álbum dela, por exemplo, o álbum da Copa. E ela tinha a opção de comprar o Neymar e ela tinha a opção de esperar tirar o Neymar. E eu falei para ela, se você quiser, eu compro o Neymar para você. Mas veja bem, não foi esse Neymar, não, gente? Não, ele era R$10. Mas independente do valor, porque tem pais que vão querer pagar o que for, né? Mas eu trouxe para ela uma reflexão. Você não acha que vai ser muito mais emocionante se você tirar o Neymar? Ou se você conseguir trocar o Neymar com um amigo? Então eu mostrei para ela o quê? Que o comprar seria um veículo mais fácil da realização, mais rápido da realização. E ela escolheu esperar. Mas se ela também tivesse escolhido comprar o Neymar, eu iria comprar o Neymar. E se futuramente ela tirasse o Neymar, eu ia trazer para ela. Olha, você viu? Para mostrar para as crianças, não tem escolha certa e escolha errada. A questão é eles se responsabilizarem pelas escolhas que eles fizeram. Né? Então, acho que pequenos momentos você dá a opção, né? Sim. E uma outra questão que eu acho que é muito importante da gente trazer a vivência das escolhas. Então, é um pouco de continuidade disso que eu estava falando, né? Então, por exemplo, se ele escolhe ir para uma festinha, ao invés de fazer um outro passeio e depois se arrepende. Então, a gente tem nesses espaços muito ricos do dia a dia para a gente trazer esses temas, como a espera,
a frustração de que não foi tão bom quanto ele imaginou que seria. Por exemplo, tem pais que quando o cachorrinho de estimação morre, por exemplo, eles vão lá e compram outro cachorrinho de estimação para colocar naquele lugar. Então essa criança acha parecido, a criança percebe que não é igual, só que ela tira, né, a criança dessa experiência, primeiro de lidar com a perda, que é natural, né, então. De lidar com a morte, de lidar com a perda e trazer o quê? Que esse é um fator natural da vida. Flora, o peixinho morreu, a gente falou que o peixe foi nadar com a sereia. É muito importante que você possa contar para ela que ele morreu, assim como as plantas. Não, já pode comprar outros 2 peixes, eu vou ter 2 oportunidades agora. Mas nenhum será igual àquele outro, né? Vamos pensar com pessoas. A partir de quantos anos que você pode abortar o luto, assim? Cachorro morreu mesmo. Não vamos remediar. Qualquer idade. Você sempre vai falar. Sim, porque é essa riqueza do movimento da vida. Agora, se os pais, eles não contam desse processo para a criança, o que vai acontecer? Uma hora ou outra essa criança, ela vai entrar em contato com essa realidade e vai ser muito dolorido, porque ela não sabe o que é isso, ela nunca vivenciou isso. Isso não existia no mundo da ilusão dela. Então, quando a gente conta dessas pequenas perdas, mudança de escola, mudança de cidade, são lutos que a criança vai desenvolvendo. Porque é sempre algo que se perde e que se ganha no lugar. Né? Então, são elementos importantes para a gente trabalhar aí a resiliência e as frustrações das crianças. Desafios de uma Nunca tirar a criança da experiência, mas ajudar essa criança a passar por essa experiência. Só com muita terapia da mãe. Isso é verdade, né? A mãe e o pai perceberem isso, né? Obrigada, tá bom? Má. Imagina. Pessoal, curte o vídeo, compartilha, ativa o sininho, tá? E fica sempre por aqui para mais conteúdos legais como esse.